Nunca imaginei que uma coisa tão simples pudesse se tornar tão importante na minha rotina. Max, meu labrador de 5 anos, tinha um hábito que, no começo, me irritava um pouco. Ele adorava lamber meus pés. Sim, meus pés. Não importava se eu tivesse acabado de tomar banho ou estivesse apenas sentada no sofá, ele aparecia, com aquele olhar intenso e a cauda abanando, como se dissesse: agora é a minha vez de cuidar de você. Eu sempre achei estranho, confesso. Ria sozinha, pensando nas minhas amigas. Imaginem se vissem isso. Mas, com o tempo, aquele gesto curioso foi ganhando um significado que eu nem podia nomear. Era mais do que carinho. Era uma demonstração silenciosa de lealdade, de atenção, de amor sem palavras. Max parecia entender os meus dias bons e ruins, e escolher os momentos certos para se aproximar. Havia algo quase ritualístico naquela mania. Ao chegar do trabalho, eu me jogava no sofá, cansada, enquanto ele corria direto para mim, escalava minhas pernas com aquele jeito desengonçado e começava sua lambida paciente. Eu me permitia fechar os olhos, sentir o calor dele e, por alguns minutos, esquecer do mundo lá fora. Era uma pausa, um instante só nosso. O engraçado é que, quanto mais eu reclamava de brincadeira, Max, para com isso. Mas ele parecia se divertir, como se estivesse me desafiando a perceber que, no fundo, eu adorava aquela atenção. E, de fato, adorava. Aquela mania estranha virou um conforto diário, uma espécie de abraço silencioso que me lembrava que eu não estava sozinha. Havia também a confiança implícita que Max demonstrava. Ele se aproximava sem medo, sem exigir nada, apenas oferecendo presença. E isso me ensinava algo que eu não esperava, que o cuidado genuíno não precisa de grandes gestos ou palavras, apenas de constância e atenção verdadeira. Assim, o que começou como uma pequena excentricidade do meu cachorro, se transformou em um dos momentos mais aguardados do meu dia. Eu sempre pensei que era estranho, mas de algum jeito, esperar pelo Max lambendo meus pés se tornou o melhor momento do dia. Ele me lembrava, todos os dias, que amor e companhia podem vir das formas mais inesperadas, e que, às vezes, uma simples lambida carinhosa vale mais do que 1000 palavras. Naquela noite, algo estava diferente. Max não parava de se aproximar dos meus pés, mas não era o jeito brincalhão de sempre. Havia urgência nos olhos dele, uma insistência que me deixou inquieta. Eu estava sentada no sofá, enrolada na manta, pensando no dia longo que tinha tido, quando ele começou a me cutucar de forma insistente, lambendo de um jeito que eu nunca tinha visto. Max, o que foi agora? Murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Ele olhou para mim como se estivesse tentando dizer algo que eu não conseguia compreender. Normalmente, eu ria dessas suas manias, mas ali senti um aperto no peito, uma sensação estranha que não sabia identificar. Algo me dizia que aquela noite seria diferente. Ele começou a andar de um lado para o outro, rondando minhas pernas, olhando para o canto do quarto e depois de volta para mim. Era quase como se estivesse me guiando, mas para quê? A casa estava silenciosa, e eu não conseguia encontrar razão para aquele comportamento. Ainda assim, me levantei, seguindo seus movimentos, sentindo meu coração bater mais rápido. Por um instante, pensei que talvez ele só estivesse inquieto, como acontece às vezes. Mas não. Havia algo na maneira como ele focava, na insistência de suas lambidas e na intensidade do seu olhar que me fez parar e prestar atenção. Era quase um aviso silencioso. Um pressentimento me percorreu. Talvez Max estivesse tentando me mostrar algo que eu ignorava. Eu me sentei novamente no sofá, mas desta vez não relaxei. Fiquei observando cada movimento dele, cada passo, cada roçar de nariz. Eu não sabia o que esperar, mas sentia que não podia apenas ignorar. Havia um peso no ar, uma tensão sutil, que transformava aquele momento cotidiano em algo incomum. Está tudo bem, Max? Poca. Você está assim? Perguntei, tentando esconder a ansiedade na voz. Mas não havia resposta, apenas o olhar atento dele, fixo, insistente, cheio de uma urgência silenciosa que me deixava curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Naquele instante, percebi que, às vezes, pequenos sinais podem carregar grandes mensagens. E Max, de alguma forma, estava tentando me mostrar algo importante, algo que eu precisaria enxergar antes que fosse tarde demais. Eu pensei que Max só estivesse agitado, mas então ele foi direto para um ponto específico do meu pé. Um lugar que eu tinha ignorado, um incômodo que vinha sentindo há alguns dias, mas que nunca considerei sério. Quando ele começou a lamber ali,
Senti um misto de susto e alívio, como se uma luz tivesse acendido em meio à minha distração. Max, o que você está fazendo? Murmurei, surpresa com a precisão dele. O cachorro não se enganava. Havia algo ali que eu havia negligenciado. Um pequeno inchaço, avermelhado, que eu fingira não ver enquanto seguia com minha rotina diária. Eu tinha achado que era apenas cansaço ou um pequeno machucado que passaria sozinho. Mas Max parecia saber melhor. O instinto dele me fez perceber que algo precisava de atenção. Eu olhei mais de perto, sentindo meu coração acelerar. Se tivesse continuado a ignorar aquele ponto, talvez tivesse se transformado em algo mais sério, algo que exigiria cuidados médicos ou me causaria dor mais tarde. Max, com sua mania que sempre me irritava de maneira doce, estava, sem saber, me protegendo. Senti uma onda de gratidão atravessar meu peito. Como algo tão simples, um cachorro lambendo meus pés, poderia se tornar um gesto tão cheio de significado. Max não sabia explicar com palavras, mas ele me mostrou algo essencial: atenção, cuidado, presença. Ele captou aquilo que eu não queria enxergar, mas que meu corpo gritava silenciosamente. Você sempre percebe tudo, né, Max? Perguntei, acariciando sua cabeça, com a voz embargada. Ele olhou para mim, com aqueles olhos castanhos que pareciam entender mais do que qualquer humano conseguiria naquele momento. E eu percebi que minha irritação com a mania dele nunca fez sentido. Aquela insistência, que antes parecia apenas boba, agora se revelava cheia de propósito. Sentei-me no chão, segurando meu pé com cuidado enquanto Max continuava a me observar, satisfeito por ter cumprido sua missão silenciosa. Eu sentia uma mistura de alívio e humildade. Como tantas vezes, ele me lembrava que pequenos sinais não podem ser ignorados, que gestos de amor, mesmo quando inesperados ou estranhos, carregam sabedoria. Aquele momento mudou minha percepção. Max não era apenas meu companheiro brincalhão, ele era meu guardião silencioso, minha conexão com algo maior do que eu mesma. E naquele instante, enquanto o acariciava, entendi que algumas lições chegam através de formas que jamais imaginamos. Quando Max finalmente se afastou, contente, sorri para ele. O que antes era apenas uma mania engraçada havia se tornado uma prova de cuidado, atenção e amor silencioso. Eu não podia deixar de me sentir grata por tê-lo ao meu lado. Sentei-me na beira da cama, ainda segurando meu pé, e percebi o quanto tinha ignorado os sinais que meu próprio corpo me dava. Aquele pequeno incômodo, que crescia dia após dia, parecia agora gritar, mas eu o silenciava com distrações, desculpas e rotinas apressadas. Max, com sua paciência silenciosa, me fez encarar o que eu não queria enxergar. Ele tinha visto o que eu fingia não enxergar. Max nunca erra, murmurei, sentindo um aperto no peito. Era humilhante admitir que um cachorro, com sua simplicidade, conseguia perceber algo que eu, humana e consciente, deixará passar despercebido. Minha mania de achar que sabia tudo, que podia ignorar pequenas dores, havia quase me custado mais do que eu imaginava. Enquanto acariciava sua cabeça, senti uma onda de gratidão e ternura inundar meu coração. Max não apenas me alertava sobre um ponto físico, ele me lembrava, de maneira silenciosa, de prestar atenção a mim mesma, de não negligenciar minha própria vida, meus próprios sinais. Era um gesto de amor sem palavras, puro e instintivo, que carregava mais cuidado e sabedoria do que muitas palavras poderiam transmitir. Obrigado, meu amigo, falei baixinho, com a voz embargada. Ele inclinou a cabeça, como se entendesse, e apoiou o focinho sobre minha mão. Aquele contato simples me fez perceber que amor verdadeiro muitas vezes se manifesta observando, prevendo, notando aquilo que insistimos em ignorar. E naquele instante, percebi que pequenas negligências podem passar despercebidas até que alguém, ou algo, nos faça parar. Max me ensinava, mais uma vez, que atenção e carinho não se limitam a gestos óbvios. Às vezes, se escondem em detalhes silenciosos, em olhares atentos, em lambidas persistentes que nos obrigam a olhar para nós mesmos. Senti-me humilde, mas também profundamente conectada. Aquele alerta silencioso não trouxe apenas alívio, trouxe consciência, reflexão e uma nova forma de cuidar de mim mesma, guiada por quem me ama sem exigir nada em troca. Max, com seu jeito simples, tinha me dado uma lição que jamais esquecerei. Cuidar de quem amamos também significa estar atento às pequenas coisas, perceber o que não se diz, sentir o que se esconde. E assim, sentado ali ao meu lado, ele me ensinava mais uma vez que o amor verdadeiro enxerga mesmo onde os olhos humanos falham. Ainda deitada no sofá,
segurando o pé que Max insistia em lamber, percebi que não podia mais adiar. Algo estava errado, e ele não pararia até que eu percebesse. Levantei-me devagar, sentindo cada passo ecoar no silêncio da casa, enquanto Max me seguia com atenção quase humana. Nunca tinha pensado que uma simples mania dele pudesse ter tanta importância. Mas ali estava a prova. Seu instinto silencioso me forçava a encarar o que eu vinha ignorando há dias. Respirei fundo e decidi ligar para o médico. Minutos depois, já a caminho da clínica, Max permanecia ao meu lado, calmo, mas alerta, como se soubesse que estávamos prestes a corrigir algo sério. Eu não sei como agradecer, Max, sussurrei, acariciando sua cabeça no banco do carro. Ele apenas olhou para mim, olhos castanhos fixos, e abanou a cauda devagar. Era como se dissesse: não precisa agradecer, eu só faço o que é certo. Aquele silêncio falava mais do que qualquer palavra poderia. Na clínica, o médico examinou o pé e confirmou: uma inflamação começava a se agravar, algo que poderia ter se tornado sério se não tivesse sido detectado a tempo. Um alívio misturado com espanto tomou conta de mim. Max, com seu gesto persistente, me salvou de uma dor que eu ainda nem tinha sentido. Nunca tinha percebido que um simples gesto podia salvar tanto. E ali, naquele instante, a presença dele ganhou uma dimensão nova. Max não era apenas meu cão, era meu guardião silencioso, meu aliado intuitivo. Um herói que não precisa de medalhas nem aplausos, mas que faz a diferença exatamente quando precisamos. Enquanto caminhávamos de volta para casa, senti o peso da tensão desaparecer. Cada passo parecia mais leve, cada respiração mais calma. Max trotava ao meu lado, contente, como se soubesse que a missão estava cumprida. E eu, pela primeira vez em dias, senti uma onda de gratidão que não cabia em palavras. Chegando em casa, sentei-me no sofá novamente, Max aos meus pés, e percebi que algo havia mudado entre nós. Havia um vínculo silencioso, mais profundo do que qualquer rotina diária, mais forte do que qualquer gesto comum. Ele me mostrará que amor verdadeiro é atento, vigilante, e muitas vezes se manifesta de forma discreta, quase imperceptível. Obrigado, meu amigo, disse baixinho, sentindo os olhos marejarem. Max respondeu com um leve suspiro e um olhar cheio de compreensão. Aquele resgate silencioso não era apenas físico, era emocional. Ele me lembrava de que, às vezes, o cuidado vem sem palavras, e que a verdadeira lealdade se revela nos detalhes mais simples e inesperados. E assim, ali, ao lado de Max, compreendi que pequenos gestos podem carregar grandes significados, e que a proteção, o amor e a amizade mais sinceros muitas vezes vêm em silêncio. Depois daquele susto, percebi que havia muito mais a aprender com Max do que jamais imaginei. Não era apenas sobre cuidado físico ou atenção a sinais que eu ignorava. Era sobre a vida em si, sobre olhar com mais atenção, sentir com mais intensidade e valorizar cada pequeno gesto. Enquanto ele descansava aos meus pés, senti uma gratidão silenciosa crescer em mim. Aprendi que atenção e amor podem vir de onde menos esperamos, sussurrei, acariciando sua cabeça. Max me ensinara que a vida está cheia de sinais sutis, muitas vezes despercebidos, e que só precisamos abrir os olhos e o coração para percebê-los. Ele me mostrou que paciência não é esperar passivamente, mas observar, compreender e agir quando é preciso. Cada lambida, cada olhar insistente, cada toque silencioso tinha um propósito. Eu tinha aprendido a lição mais valiosa: cuidar é amar, e amar é perceber. Ao longo dos dias seguintes, cada rotina com Max ganhou uma nova dimensão. Um simples passeio pelo bairro, que antes parecia monótono, se transformava em oportunidade de observar o mundo, sentir a brisa, escutar o canto dos pássaros. Max me lembrava de que felicidade não está em grandes acontecimentos, mas na atenção dedicada às pequenas coisas, um gesto, um instante, um silêncio compartilhado. Também aprendi sobre confiança. A confiança que ele depositava em mim era silenciosa, sem exigências, sem cobranças. Mas, ao mesmo tempo, me desafiava a ser digno dessa confiança, a estar presente, atento e responsável. Era um ciclo de respeito e carinho que fluía naturalmente, e eu finalmente entendia que relações verdadeiras exigem presença, mesmo quando tudo parece trivial. E, acima de tudo, Max me ensinou que amor é um aprendizado diário. Que não precisa de palavras, explicações ou grandes demonstrações. Às vezes, basta estar ali, atento, com paciência e coração aberto. Cada gesto dele carregava uma lição de vida,
Cada pequeno cuidado transformava-se em um lembrete de humanidade, ternura e lealdade. Sentei-me no chão ao lado dele, sentindo sua respiração tranquila e o calor do seu corpo. Sorri, emocionada, percebendo que a amizade mais sincera pode vir em pelagem dourada e olhos atentos. Max não era apenas meu cão, era meu mestre silencioso, meu guia para aprender que o amor se revela nos detalhes, e que às vezes os maiores professores vêm das formas mais inesperadas. Hoje, olhando para Max dormir tranquilo aos meus pés, percebo como tantas pequenas coisas passam despercebidas no dia a dia. Cada gesto dele, cada lambida, cada insistência silenciosa carregavam um significado que eu não compreendia antes. Hoje sei que cada lambida do Max era mais do que carinho. Era cuidado silencioso, atenção genuína, um lembrete de que nem sempre precisamos de palavras para amar ou proteger. Pensei em quantas vezes julgamos hábitos alheios ou nossas próprias rotinas como bobos, desnecessários, irritantes. Muitas vezes, é justamente nessa insistência discreta que se esconde o verdadeiro valor. Max me ensinou que amor se manifesta de maneiras sutis e que, quando nos permitimos perceber, até os gestos mais simples podem salvar, confortar e transformar. Senti uma paz profunda ao compreender que, na vida, nem tudo precisa ser grandioso para ser significativo. Às vezes, a sabedoria vem disfarçada de rotina, a lealdade de um olhar silencioso, e o cuidado de uma presença constante. Max me mostrou que atenção e afeto estão em detalhes que quase ninguém nota, mas que podem fazer toda a diferença. Enquanto acaricio seu pelo macio, uma gratidão silenciosa invade meu coração. Não se trata apenas de ele ter me alertado para algo que eu ignorava. Trata-se de perceber que o amor verdadeiro observa, protege e guia sem exigir nada em troca. Cada gesto dele era um lembrete de humanidade, ternura e empatia, lições que levarei para sempre. E assim, aprendi a valorizar o que antes parecia trivial. A respeitar sinais, a ouvir, a cuidar e a confiar. Max não era apenas meu cão, era meu professor silencioso, meu guardião discreto e meu amigo leal. Ele me ensinou que a vida se revela nos pequenos gestos, e que, quando estamos atentos, até o que parecia insignificante pode se tornar essencial. Sorriu, sentindo um conforto tranquilo que antes eu não sabia que existia. Porque, no fim, o que realmente importa é estar presente, amar com atenção e perceber que, muitas vezes, o cuidado mais profundo se esconde nas coisas mais simples.